O Peugeot 405 foi lançado quando a Peugeot vivia uma fase de sucessos com modelos como o 205. O 405 rapidamente fez muito sucesso, a tal ponto que hoje, quase 40 anos após seu lançamento, diferentes versões do 405 ainda são produzidas. Então, por que o 405, sucessor do 305, não foi chamado de 306? Por que ela foi tão bem recebida nos Estados Unidos antes de ser retirada do mercado apenas 3 anos depois? E por que ela ainda é fabricada hoje? Aqui está a história do Peugeot 405, Peugeot 405 Peugeot. 405 Peugeot, 405 Peugeot, Peugeot. (408) Peugeot. Peugeot, Peugeot. (40 movimentos). Peugeot. (4015). Peugeot 4029, Peugeot 4049 Peugeot. Peugeot, Peugeot, Peugeot 4066, Peugeot 40, Peugeot 4012. O painel oferecia comandos claros e lógicos, com um acabamento um pouco simples, mas equipamentos modernos para a época: ar-condicionado, controle de velocidade, ABS e bancos de couro aquecidos. Entre as críticas recorrentes estavam a qualidade de montagem desigual, o equipamento muito limitado das versões de entrada, o banco traseiro fixo e o porta-malas com um vão um pouco alto. Este último aumentava a rigidez da carroceria, mas dificultava carregar bagagens pesadas. O 405 ganhou o título de carro europeu do ano, uma conquista importante ao entrar em um mercado tão competitivo, enfrentando o Renault 21, o Audi 80, o Volkswagen Passat, o Ford Sierra e o Opel Ascona. Na época, Jean Todt, futuro presidente da Federação Internacional de Automobilismo, liderava a equipe automobilística da Peugeot.
Ele já tinha feito do 205 uma máquina de rally com o 205 Turbo 16. Era natural então fazer o mesmo com o novo 405. Em 1985 planejou-se produzir o 405 Turbo 16 pronto logo após o lançamento em 1987. O objetivo era impulsionar as vendas dos modelos de série. A Peugeot lançou o 405 Mi 16 versão esportiva com motor 1.9 de 16 válvulas e 160 cavalos. Quanto ao 405 Turbo 16 de Rally, ele aproveitava muitos elementos do 205 Turbo 16. Ela rapidamente fez seu nome, vencendo a mítica corrida de subida de Pikes Peak e depois o Paris-Dakar. Mas fora do esporte, a Peugeot ampliou sua linha. Em 1988, chegou a versão Perua, assim como uma série de motorizações a diesel. A Peugeot exportava carros para os Estados Unidos desde 1958, mas nos anos 80 a marca só sobrevivia lá com a envelhecida 505 acrescentando a 405 muito popular na Europa. Com vitórias esportivas em Pikes Peak, a Peugeot esperava relançar vendas na América. Inicialmente, tudo parecia bem. O programa automotivo Motor Week até a coroou como o melhor sedã importado. Diferente das versões europeias, o 405 americano era bem equipado e tinha preço competitivo. Porém, a imprensa americana criticou o motor 1,9 litro considerado barulhento e fraco em altas velocidades, comparado aos grandes motores americanos. Já os compradores americanos preferiam gastar um pouco mais de dinheiro para adquirir os sedãs alemães vistos como mais sofisticados. Resultado, apenas alguns milhares de vendas por ano. A aventura americana terminou abruptamente em 1991 com a retirada da 405 dos Estados Unidos da América. Enquanto isso, as vendas explodiam na Europa. Em 1989, já haviam sido produzidos 500 mil exemplares e a marca de 1 milhão foi ultrapassada no ano seguinte. Se o 405 não havia convencido os Estados Unidos, outros países, por outro lado, eram fãs do modelo. A produção iniciou no Chile em 1988 e em 1989 na Indonésia, Taiwan e Tailândia. O Irã começou a fabricá-lo em 1991, seguido pela Argentina em 1992, pela Polônia em 93 e pelo Egito em 94. Ela também foi montada na Malásia e no Zimbábue. Nas 405 mais potentes, houve um pouco mais de mudança em 1993, um painel totalmente novo, com materiais melhores, um chassi reforçado e um para-brisa colado, o que permitiu abaixar o limiar do porta-malas. Alívio para quem não gostava do porta-malas com abertura estreita dos primeiros modelos. A atualização de 1993 deixou o carro mais pesado e reduziu a agilidade do Mi 16 esportivo. Para compensar, a Peugeot lança o 405 T16, uma versão turbo de 200 cavalos, 4 rodas motrizes capazes de atingir 100 km por hora em 6,7 segundos. Toda essa potência podia ser tentadora nas autoestradas francesas. A Gendarmeria Nacional comprou cerca de 10 405 T16 para tentar alcançar os infratores. E em 1995, a substituta lógica do 405 na Europa chegou, o Peugeot 406. Mas isso não significava necessariamente o fim do 405. A produção continuou por mais algum tempo na Europa após o lançamento do 406, mas principalmente ela continuou no exterior, na Argentina, no Chile, no Zimbábue e principalmente no Irã. A história iraniana do 405 é muito singular. Desde 1966, a empresa Iran National produzia o Hillman Hunter, um modelo do grupo Roots, que foi posteriormente comprado pela Chrysler e depois pela Peugeot Citroën, quando adquiriu a Chrysler Europa. Mas produzir em 1990 um carro dos anos 60 não era viável. A empresa nacionalizada, que virou Iran Khodro, buscou um modelo mais moderno e firmou acordo com a 405. Em 1991, os primeiros 405 iranianos saíram da produção. Encontraram o 405 clássico, mas também uma versão surpreendente, o Peugeot RD, que combinava a carroceria de um 405. O chassi do Hillman Hunter dos anos 60 e um motor 1,6 litro vindo do Hillman Avenger dos anos 70. Uma adaptação curiosa que dá ao 405 uma dianteira bem alta, elevada em relação à traseira e que o transforma principalmente em um carro de tração traseira.
O 405 fez tanto sucesso no Irã que em 2000 a Iran Khodro lançou uma versão modernizada e mais luxuosa, o Peugeot Persia. Ela podia receber motores mais modernos vindos do Citroën Xantia e seu estilo inspirado no 406 escondia, dessa vez, uma verdadeira base do 405. Ela logo foi rebatizada como Peugeot Pars, mas o objetivo final do Irã era criar um carro nacional, projetado e produzido localmente para se tornar um símbolo de orgulho. O projeto começou nos anos 90, mas a equipe carecia muito de experiência. Projetar um bom chassi é caro, o design automotivo não era dominado e o Irã nunca tinha fabricado uma caixa de câmbio. O resultado? O projeto teve que recorrer ao chassi e à transmissão do 405, enquanto a carroceria foi desenhada no Reino Unido com forte influência do Volkswagen Passat. Em 2001, a Iran Khodro lançou o Samand, apresentado como carro nacional, mas ainda baseado em um 405 bastante modificado. Graças aos seus baixos custos de fabricação, o Samand teve grande sucesso, a tal ponto que foi exportado para todo o Oriente Médio, mas também para a Bielorrússia, China, Egito, Iraque, Senegal, Síria e Venezuela. O Samand foi reestilizado em 2007 para se tornar o Soren, com um interior modernizado, mesmo que ainda se encontrem muitos elementos do 405, uma eletrônica revisada, e principalmente o primeiro motor desenvolvido pelo Irã, Khodro, projetado com a ajuda de engenheiros alemães. Em 2015, ela evoluiu novamente como Dena, desta vez inspirada na Mitsubishi. Por outro lado, o visual do 405 segue vivo, pois a marca lançou a picape Arizona em 2015, baseada no chassi da velha Hunter e na dianteira do 405, uma versão levemente modernizada. A Harrison 2 chegou em 2022, mas ainda com o mesmo velho chassi. Sim, em 2022. O Irã ainda usava um chassi dos anos 60 e, mesmo assim, esses modelos do 405 seguiam populares. Em 2010, ou seja, 15 anos após o fim da produção europeia, a Iran Khodro ainda vendia cerca de 300 mil unidades por ano, fazendo do 405 um dos modelos Peugeot mais vendidos do ano. Em 2017, se somássemos as vendas do Pars, Dena e Harrison, ele se tornava o terceiro modelo Peugeot mais vendido do mundo. Em 2019, a produção do Pars terminou no Irã, mas as linhas foram para o Azerbaijão, onde o carro seguia sendo feito. Em 2023, são 38 anos de carreira, mais de 5 milhões de unidades produzidas e um modelo ainda em produção. Nada mal para um carro originalmente projetado para economizar custos, reutilizando ao máximo o Citroën BX. E você tem lembranças com o 405? Me conte aí nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder nossos próximos vídeos.